Muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast 3, o nosso podcast da ST3. Estamos aqui no nosso estúdio e eu estou mais uma vez com o Leandro. E aí, Bia, beleza? E aí, tudo certo? Tudo e bom. hoje, pessoal, o assunto é muito importante, é um assunto que tem ganhado cada vez mais relevância, que é inteligência emocional. E a gente trouxe uma super convidada, que é escritora, filósofa e também terapeuta, Miriam Garcia. Seja muito bem-vinda, Miriam. Muito obrigada, Muito bom, gente. Miriam. Obrigada pela Muito pelo bom ter você acolhimento. aqui. A terapia tá em dia, gente, ó. Hoje, Vamos fazer que hoje é mal ao vivo, hein? eu não fiz essa semana, então hoje é isso. A minha sessão vai ser aqui. Agora, aproveita. Ai, Miriam, então a gente queria começar perguntando um pouquinho sobre você, sobre a sua vida, de onde surgiu, né? Você é também pedagoga e filósofa, então, assim, é diferente, né, na minha opinião. Então, de onde surgiu esse interesse pela filosofia? Como que foi isso? Na verdade, dizem que a gente já nasce filósofa, né? A gente já nasce questionando o verdade. que ninguém questiona, né? Então, Toda criança é, então, né? Toda criancinha é filósofa. Pois é. E aí eu comecei com a pedagogia, né? E depois eu descobri a filosofia. A filosofia, na verdade, é minha formação principal. Legal. Na filosofia foi que eu descobri a chamada filosofia aplicada, ou filosofia prática, que é a origem da filosofia. Na verdade, a filosofia surgiu assim. Sócrates, né, que é o grande pai da filosofia, lá nos mercados, nas ágoras, ele questionava as pessoas sobre aquilo que não se questiona, que é o cotidiano. E lá ele encontrou algumas inconsistências na fala das pessoas. E surgiu a filosofia. Então, quando eu estava fazendo a filosofia, eu tive contato com essa filosofia prática do dia a dia, filosofia aplicada. E foi então que eu fui me especializando e conhecendo essa abordagem terapêutica. Então, nós trabalhamos todos os assuntos da vida, do cotidiano, sobre esse viés da filosofia, né? Então, foi aí que eu fui me aprofundando, né? Estou também agora finalizando a psicologia, se Deus quiser, ano que vem estou finalizando, né? Então, foi assim que começou essa história de autoconhecimento na minha vida, né? E para nós que não somos da área, é apaixonante quando a gente vai se descobrindo, né? Então, eu imagino que para a filosofia, mais ainda, porque é um deep dive, né? No consciente das pessoas, no cotidiano, na vida. Sim. Então, se descobrir, aí imagino que vai se apaixonando e segue uma linha e vai embora, né? Exatamente. E às vezes a gente tem uma visão equivocada da filosofia, né? Como sendo algo só acadêmico, Sim. algo restrito a intelectuais, né? Sim, E, na verdade, o intuito da filosofia é questionar aquilo que é o óbvio, que é o cotidiano, né? E nesse viés, nesse sentido que eu fui descobrindo a inteligência emocional, né? E fui me aprofundando nesse tema, né? Que é o tema que vocês me convidaram para vir aqui tratar, inteligência emocional. Uhum. Tá, aproveitando que é de fato um tema muito importante e relevante para a vida pessoal, profissional, familiar, mundo cada vez mais maluco e a inteligência emocional cada vez mais relevante. O que é, né? Até para as pessoas que escutam falar toda hora sobre isso, mas não conhecem muito bem o que é a inteligência emocional, por que ela é importante. Vamos começar a falar sobre esse tema que é Legal, maravilha. apaixonante também. Então, um grande escritor sobre o assunto é o Daniel Goleman. Daniel Goleman, ele escreve um livro chamado Inteligência Emocional, né? E lá ele apresenta 2 tipos de inteligência. Então, nós temos o QI, que é o coeficiente de inteligência, e lá ele apresenta também o QE, que é o coeficiente emocional. E ele diz que nós temos essas 2 habilidades que precisam ser desenvolvidas. Segundo ele, o QE, o coeficiente emocional, é o que mais define sucesso na nossa vida. O QI, que são os nossos conhecimentos, né, a nossa área de saber, digamos assim, ela corresponde a 20% do sucesso, seja num trabalho, seja na vida pessoal, na vida afetiva. Somente 20% daquilo que nós sabemos é que define sucesso na nossa vida. Sendo assim, o meu emocional, o meu controle emocional, a forma como eu conheço o meu interior, as minhas emoções e gerencio isso, é o que mais define sucesso na minha vida. Então, por isso que é tão importante, né? Ou seja, desculpa te cortar, mas não adianta só conhecimento técnico se o emocional não estiver alinhado. Exatamente. E empresas onde a gente tem posturas, acontecem
problemas todo dia, o tempo toda hora. todo, né? Sim, O tempo todo. Então, sim, você pode ter a solução, mas se não tiver até o comportamento com os times, com as pessoas, com as áreas, não vai resolver. Não vai resolver. A gente vê que quem tem inteligência emocional passa à frente. Então, você pode ser o melhor do mundo em uma área. Se te falta inteligência emocional, você não vai atingir os objetivos daquilo que você sabe. Eu sempre dou um exemplo dos atletas, né? Então, o atleta ele pode ser o melhor do mundo. Então, por exemplo, lá, a Simone Biles, que é um grande exemplo de inteligência emocional, né? Ela, antes de fazer, ela e todos, né, os atletas, antes de fazer aquilo que eles iam fazer, eles têm um momentinho de silêncio, que você percebe a concentração da pessoa. Naquele momento, se a pessoa ela não consegue se concentrar, se ela não tem controle emocional, porque vem os pensamentos intrusivos, né? Todos temos. O tempo todo, né? O tempo todo. E esses pensamentos intrusivos, eles são prejudicados pela nossa falta de controle, né? Pela inabilidade da inteligência emocional. Se o atleta, nesse momento, não tiver autocontrole, foco, né, ele vai errar. Então, nós vemos isso claramente no mundo dos esportes e em tudo, né? Na empresa também. Quem tem inteligência emocional passa à frente de quem não tem. Então, tem uma frase que eu sempre falo. Hoje, no mundo, tem alguém que é mais capacitado, menos capacitado que você. Hoje, no mundo, tem alguém que é menos capacitado que você, tendo a vida que você sonha, só porque tem a coragem que você não tem. Nossa. Toma Perfeito. essa aí, pessoal. Pega essa bronca aí. E coragem essa que é resultado dessa inteligência emocional. Perfeito. Não, e até nesse meio do empreendedorismo, né? Muitas vezes a gente... eu tenho um sonho de fazer tal coisa, de empreender com tal coisa. Sim. Mas a pessoa não sai do lugar e às vezes fala... Nossa, pegaram minha ideia. Ou sei lá, fizeram o que eu queria ter feito. Exato. E a pessoa tá aí. Mas às vezes essa pessoa não estava 100% preparada. Uhum. E às vezes o perfeccionismo, né? Pode até... paralisar um pouco a gente. Tipo, não, eu só vou fazer quando eu souber tudo sobre o assunto, quando eu tiver tudo... Não vai fazer nunca, né? E aí você nunca vai fazer, porque a perfeição também não existe, né? Então, é uma coisa da nossa cabeça. E eu acho que nesse meio do empreendedorismo existe muito isso. Eu sempre ouço em conversas, tipo, nossa, pegaram minha ideia e aí, tipo, agora, olha lá, fulano tá... Ficou rico e fez o que eu não... Mas, na verdade, a pessoa... Ele começou também não sabendo. Deve ter errado milhões de vezes. Mas aí ele teve a coragem de ir em frente, assumir. Então, é um diferencial, né? Ô, Bia, e o que é perfeccionismo? Perfeccionismo, na verdade, é proteção. Perfeccionismo não é você fazer as coisas bem feitas. É um medo de errar. Medo esse vindo de um trauma. Então, por isso que perfeccionismo é proteção. É proteção daquele que já falhou e doeu muito. Então, como eu quero me proteger dessa dor que eu senti quando eu errei, eu me protejo não falhando. E aí que... É uma fuga. Isso. E aí que gera essa paralisação. Muita gente procrastina por causa disso. Nossa, eu ia falar isso, que às vezes a gente... a procrastinação também tá ligada. Porque falar, não... Mas eu só vou fazer quando eu tiver tal coisa. E aí você se conforta nisso também, né? Porque aí você entra numa zona de tipo assim, como eu não tenho tal coisa, então eu não vou fazer. Mas não adianta, né? Deixa eu ficar aqui mesmo. E aí vira tipo um ciclo, né? Exatamente, você não sai do lugar. Exatamente. E aí o que acontece? A única forma de eu me prevenir do erro é não fazendo aquilo. Então eu deixo para depois. E aí o perfeccionismo ele vai gerando a procrastinação. Porque é uma zona de conforto. Se eu não fizer, eu não erro. Como eu tenho medo do erro porque dói, então eu não faço. E aí eu fico nessa procrastinação, nessa paralisação que é próprio do perfeccionista, né? É um tirano interior. Nossa, sim. E por isso que a gente precisa de inteligência emocional. A gente vai voltar aí nesses pilares, mas só para falar do medo, a falta de informação. O medo nada mais é que falta de informação também. Eu tenho medo porque eu não tenho informação suficiente para aquele... das questões do medo também não ter informação suficiente para aquela questão. Faz sentido isso? Eu ouvi esses dias esse ponto de medo. Medo é falta de informação. Até um escritor, mas eu não vou lembrar quem disse isso agora. Em certo momento faz sentido, né? Então eu estou enfrentando uma situação que eu não tenho informação, não sei como sair dela, então eu tenho medo disso. Também. É também. O medo, na verdade, é um mecanismo que Deus nos deu para nos proteger, né? Então, nós estamos vivos, a raça humana está viva por causa do medo. Porque tiveram aqueles homens das cavernas que ficaram nas cavernas, com medo daqueles que foram à caça. Então, nós somos
é a descendência dos medrosos. Tá. O medo, ele nos protege do perigo. Então, há uma ativação cerebral, um mecanismo cerebral, uma parte do cérebro chamada amígdala cerebral, que é ativada quando nós estamos diante do medo. Isso faz ativar um sistema de luta e fuga que nos protege do medo. Agora, o medo, como que a gente vence o medo? De várias formas. Nos conhecendo os nossos limites, conhecendo e desenvolvendo mais as nossas capacidades, mas muitas vezes também, eu vou te dar um exemplo. Você tem filhos? Sim. Tá. Quantos? Uma filha. 4 anos. Tá. Você tem uma filha de 4 anos. E aí você está na sua casa com a sua filha e aí, de repente, você ouve um barulho no quintal. Uma pessoa desceu lá no seu quintal. Um ladrão. O que você faz, Lê? Vou no pescoço. Vai no pescoço. Mas você não está com medo? Nesse momento, passo por cima. Se for um leão, eu vou no pescoço. Vou no pescoço. E aí o que acontece? Nesse momento, está ativado no Lê o sistema de luta e fuga. Ele tem medo. Só que ele vai com medo mesmo. Então, ele finge que ele não está com medo para ir lutar contra essa pessoa para proteger a filha dele. E lutar, fingir que você tem coragem, não é ter coragem. Então, fingir que você não tem medo e ir, não é deixar de ter medo? Então, o medo também é vencido assim. Quando eu finjo que eu não tenho e vou. Essa é uma das formas de vencer o medo. Né? Esse é um dos pilares também da inteligência emocional. Você agir pelo seu cérebro racional e não pelo seu emocional. Excelente. Que é muito difícil, né? Porque o emocional, ele toma proporções. Exato. Que eu já li livros de uma psicanalista, ela chama Ana Sui. E aí, sempre ouço podcasts que ela participa e tal. E ela tem uma frase que eu sempre tento trazer pra mim, que ela fala assim: a realidade é um alívio. Porque, na verdade, a nossa cabeça vai tão longe e a gente vai pensando tantas coisas. E aí, no fim, a gente vai criando, vai ficando com medo de situações que nem aconteceram. E aí, quando... Nem vai acontecer. E quando a realidade acontece, você fala, ai, graças a Deus, foi isso. Porque não foi nada do que estava na minha cabeça. Foi muito melhor, né? Exato. Ou foi o real. É aquilo o que podia acontecer. A gente cria situações, tipo, gente, é impossível acontecer isso. Mas na minha cabeça tá aqui, eu tenho certeza que vai. E no fim, a realidade se torna um alívio de tipo, ai, não, né? Só foi isso, só aconteceu isso. Que é tentar se trazer para a realidade o tempo todo, né? Na verdade, Bia, você tocou num ponto muito importante. Tudo acontece aqui. É o campo de batalha da mente. Então, o que eu estou falando para mim mesmo? Essa é a grande sacada da inteligência emocional. E tem um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. Ele escreve um livro chamado Autotranscendência do Ego. Nesse livro, Sartre diz assim que dentro de nós existe um diálogo interno o tempo todo. O tempo todo a gente está conversando com a gente mesmo. E o que a gente conversa, como a gente direciona essa conversa, é que modula o nosso comportamento externo e interno. Então, o que eu estou falando para mim mesmo, isso é o que há de mais importante. Fizeram um experimento nos Estados Unidos, muito interessante. Eles colocaram, assim, diante de uma cesta de basquete, uma mulher que nunca tinha jogado basquete na vida. Vendaram a mulher e do lado da mulher tinha várias pessoas. E aí essa mulher com os olhos vendados, como ela nunca tinha jogado basquete na vida, ela começou a errar. Só que as pessoas que estavam do lado começaram a aplaudir, falar, aê, parabéns, muito bem, fazendo ela acreditar que ela estava acertando. Depois desse momento, tiraram a venda dos olhos dessa mulher e essa mulher começou a acertar as cestas. Tiraram essa mulher e chamaram um jogador profissional. O cara era, assim, um dos melhores dos Estados Unidos. Fizeram a mesma coisa, vendaram os olhos dele e ele, com os olhos vendados, começou a acertar. Porém, as pessoas do lado começaram a vaiar, fazendo ele acreditar que ele estava errando. O que aconteceu? Tiraram a venda dos olhos dele e ele começou a errar. Ou seja, aquilo que a gente fala pra gente mesmo determina o sucesso ou o fracasso daquilo que a gente faz. Aquele rapaz, com toda a habilidade dele, com todo o conhecimento, toda a prática que ele tinha, ele acreditou que ele estava errando e ele começou a errar.
Então, o que a gente fala para a gente mesmo faz toda a diferença naquilo que acontece conosco. O nosso diálogo interno. Isso que Sartre dizia sobre a autotranscendência do ego. A capacidade que eu tenho de ter um eu e um outro eu que conversa com esse eu. O que eu converso dentro de mim é o que há de mais importante. Não é modular os comportamentos externos, é modular essa conversa interna. Nossa, muito do sucesso, né, nosso tá aí, né? Exato. Eu jogo tênis e tem um livro também que chama O Jogo Interior do Tênis, que é justamente o tênis que se passa na sua cabeça. Olha que legal. Então o tenista tá jogando e ele conversa com ele o tempo todo. Essa bola assim, aquele ponto eu errei assado, e fica preso num ponto que errou do jogo inteiro. E quanto isso impacta no fim do jogo depois. Porque muito é do quanto você pensa, acredita em você mesmo durante o jogo para poder ganhar esse jogo. Então é um livro antigo até. Até comecei a reler agora de novo porque eu tô errando muito. Tá brincando. Ele é isso, o jogo interior do tênis. Porque o tênis é um tênis que você... E você conversa com você na terceira pessoa. Exato. Pô, Lê, vai lá, joga certo, vai, corre, se esforça, deu certo, então tudo bem, foi bem, vamos pra próxima. Então você passa o tempo todo nesse momento de conversar e acreditar que você pode. E o sucesso do jogo, no caso da vida, como essa questão que você falou, depende muito do como a gente se respeita até, né? E acredita nisso. Até a Rebeca também tem uma cena dela, ela até falou recentemente, né? Que ela fala, você é boa, garota, vai lá, você consegue. E assim com Simone Biles, ela também, né? Sim, exatamente. Eu sempre falo que o ouro, né? Por que o ouro é um metal precioso? Por que ele nunca perde valor? O dinheiro perde valor, o ouro não. O ouro não perde valor porque ele é altamente resistente à corrosão. Ou seja, nada do que acontece ao lado dele muda o que ele é. Então, inteligência emocional é isso. Nada do que acontece ao meu redor muda o que está aqui. Isso é resistência. Então, o ouro, ele é um metal precioso porque ele é resistente ao meio. Nada do que está ao lado dele corrompe aquilo que ele é. Ou seja, existe uma proteção. Então, inteligência emocional é isso, é você ter uma proteção em torno daquilo que se passa dentro de você. Não importa do que vão falar. Então, aí entra, né? É difícil, né? Esse é o desafio. Esse é o desafio. Você não se importar com o que os outros pensam sobre você. É um grande desafio. Que a maioria está preocupada com a opinião do próximo, que nem sabe da sua vida, dos seus perrengues. Exato. Mas o que vão achar de mim? Cara, dane-se o que vão achar de mim, mas isso é muito difícil, né? E isso é que define quem é inteligente emocionalmente e quem não é. É essa capacidade de se livrar da necessidade de aprovação. Se eu tenho necessidade de aprovação, eu me torno refém das pessoas. Porque se eu preciso da aprovação das pessoas para me sentir bem, ou seja, aquilo que elas falam de bom modula a minha emoção, aquilo que elas falam de ruim me destrói. E aí eu me torno refém das pessoas, daquilo que elas vão dizer. E como que eu me livro da necessidade de aprovação? Através do autoconhecimento. Somente sabendo quem eu sou é que, de fato, eu me torno ilesa às opiniões alheias. Por que as opiniões das pessoas têm me afetado tanto? Porque, no fundo, eu não sei quem eu sou. A pessoa fala alguma coisa para mim, eu fico em dúvida. Afeta a minha vulnerabilidade, aquilo que eu não sei de mim, que eu estou em dúvida. E como me tornar forte e resistente como ouro, sabendo quem eu sou. E esse é o desafio. Esse é mais um pilar da inteligência emocional? Quais são os pilares assim, principais? A gente falou de medo, autoconhecimento. Isso. Esse autoconhecimento, vou abrir aqui, né? Que é você saber o que se passa dentro de você. Então, você dar nome aos seus sentimentos, emoções e saber gerenciar. Eu conto aqui para vocês uma história minha. Hoje eu tenho 40 anos. E há 16 anos atrás, eu fundei uma comunidade dentro da igreja, que existe até hoje. Hoje nós nos identificamos como movimento, não mais como comunidade. E o movimento se chama Fiel Pelicano. Hoje nós estamos em Bauru, na região, é um movimento grande, amplo, né? E quando eu fundei esse movimento, eu tinha 24 anos. Eu era uma menina frágil emocionalmente, sem nenhuma inteligência emocional. E aí eu sempre falo, né, que aquela menina de 16 anos atrás, ela morreu. E aí nasceu essa mulher que eu sou hoje.
E eu falo assim que essa menina de 16 anos atrás, ela não morreu de morte morrida. Ela morreu de morte matada. Porque mataram ela. E por que mataram ela? Porque essas pessoas foram cruéis? Não, essas pessoas só foram pessoas. Eu me deixei matar. Porque eu não tinha inteligência emocional. Então, o que Mas fala... por críticas e... o que acontece. Todo aquele que se expõe é alvo de críticas. Se destacou, martelada. Já era. Nem precisa se expor, né, gente? Não precisa. Em todo ambiente, né? Estamos chegando aqui próximo às datas de finais de ano, né? Das reuniões familiares. Então, todo ambiente, ele é cheio de críticas. As pessoas, elas criticam por uma questão delas, né? Só que aí que tá. O que me afeta é de total responsabilidade minha. Então, lá no início, né, há 16 anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu tinha 20 anos, eu era totalmente frágil emocionalmente. E as pessoas falavam algo para mim, ou eu ouvia que alguém tinha falado algo de mim, isso me destruía. E destruiu. E aí o que acontece? Nasceu uma mulher. Morreu aquela menina e nasceu uma mulher. Hoje, Lê, eu posso falar para você com toda certeza, você pode falar o que você quiser de mim. Não vai me destruir. Porque eu sei quem eu sou. E eu sempre falo, eu sou o que Deus pensa de mim. É isso que eu sou. Não é o que você pensa de mim, o que você fala de mim. Eu sou o que Deus pensa de mim. Então, isso é entre eu e Ele. Sendo assim, se o que eu sou é o que Deus pensa de mim, nada daquilo que acontece aqui me define. Se o que me torna forte não vem daqui, então eu tudo posso naquele que me fortalece. Sendo assim, eu sou inquebrável. Ninguém me quebra. Eu não sou o que você pensa, o que você fala de mim. Eu sou o que Ele pensa de mim. E aí é que a gente se torna forte. Porque sabendo quem eu sou, a sua opinião só passa de uma opinião. E aí eu vou filtrar, eu vou receber isso e me perguntar, será que isso tem a ver? De repente tem. E se tiver, tudo bem, eu me conserto aqui, se não, eu descarto. Isso é inteligência emocional. Só que antes de chegar nesse ponto, a gente é quebrado várias vezes. Exato. E aí chega um ponto que a gente se cansa. Só se chega aí porque aconteceu o que aconteceu, Exato, né? Então, assim, é um processo que muitas pessoas desistem aí. Em vez de olhar, cara, isso aqui aconteceu para que eu seja mais forte. O problema tem essa função na vida, senão não tem sentido nenhum. Exatamente. Né? E aí para por aí. E aí depressão, e entra em estado de calamidade. Mas olhar para isso como uma maneira de como é que eu cresço com isso, que é o ponto-chave, né? Exatamente. Que vai determinar quem eu sou justamente esse momento. A decisão é aí. E assim, Lê, eu vejo que tudo que eu passei, né, na minha vida, lá para os meus 20 anos, 20 e poucos, foi um treinamento para aquilo que eu vivo hoje. Porque hoje eu trabalho com produtos digitais, venda de cursos online. E para isso a gente tem que se expor na internet. Então fica onde aí... mais tem gente crítica, exato, né? exato. Assim, eu tava pensando nisso hoje de manhã. Eu quero saber como está a sociedade. Basta entrar na internet, alguma postagem de alguém. Qualquer coisa, abre um comentário. Abre uma notícia. A Bia, vamos supor que a Bia é famosa, a Bia cortou o cabelo. Nossa, mas essa menina tem cabelo ridículo, porque aquela cor, cara, é impressionante. E como as pessoas se veem no direito, né? Tipo assim, eu não, de dar uma opinião que eu... lógico, quando você se expõe, as pessoas dão opinião, mas assim, gente, você pode guardar isso pra você tranquilamente. E esse é o ponto, né? Porque assim, se é uma pessoa que não se conhece, cara, depressão. Porque as pessoas vão criticar. Exato. É insano, é muito mais fácil criticar o próximo do que olhar pra si e se resolver na vida. É por isso que tá cheio de gente na internet xingando os outros. Né? Então, se cortar o cabelo é motivo de xingar a pessoa, porque, né? Assim, chega a ser insano ver como é que tá a caminhos largos de uma sociedade doente, né? E aí é o ponto. Se eu sei quem eu sou, desculpa aí, mas eu caguei pra sua opinião, né? Tipo, meu cabelo é lindo, gente. Eu vou falar o que você quiser. Eu nem tenho e tá tudo bem. E acho que muito dessas críticas também, quem se vê no direito disso, você só critica aquilo que também não é... Exato. Você não é bom nisso. Então, assim, eu tô criticando ela, mas se eu... lógico, a grama do vizinho é mais verde, então, eu vou criticar ela, mas, na verdade, eu que tô passando por esse... Eu que não gosto do meu cabelo, sou infeliz com o meu cabelo, e eu vou falar mal do cabelo dela, pra tentar afetar ela, mas não existe. Se todo mundo se conhecesse, não... A gente até falou, assim, que a aceitação é o começo de ser medíocre, né? Da mediocridade. Então, assim,
Ai, mas o meu é tão ruim, mas eu tô mais gordinho, mas não, assim tá bom. Esse carro que eu tenho também tá bom. Não, cara, as pessoas se aceitam e criticam quem tem, né? Então, muito da crítica é eu não consigo ser o que ela é, então eu vou criticar ela porque ela conseguiu ser aquilo que eu sonho ser. Você falou isso no começo. Exatamente. E aí eu critico. Né? Mas não olha para si, se conhece, vai para cima, né? Na verdade, a crítica, ela é uma mudança de holofote. Sai da cena, coloca outra em cena. Como eu não quero o holofote sobre o meu defeito, eu coloco no defeito do outro, né, para despistar. Seria tão mais fácil se todos nós tivéssemos a coragem de assumir que todos nós temos defeitos e tá tudo bem. Tá todo mundo aqui lutando contra os seus defeitos, se melhorando. E aí, Lê, nós estamos falando também para empreendedores, para empresários. Sim. E hoje nós sabemos que as redes sociais é a TV, né? De antigamente, da nossa época. Sim. E nós precisamos nos expor nas redes sociais. E quanto mais exposto você tiver, mais críticas você vai receber. Então, eu tenho uma pessoa que cuida das minhas redes sociais, que é a Larissa, e sempre quando um vídeo lá começa a crescer, começa a vir os haters. E é sempre assim, isso é um termômetro. Chegou comentário ofensivo, o vídeo tá indo bem. Esse é o termômetro. Começou a vir crítica, comentário ofensivo, tá indo bem o vídeo. E isso é assim, gente. Essa é a arena das redes sociais. As pessoas, elas criticam porque elas têm um desejo de colocar para fora esse veneno. Quem não tem resistência emocional não suporta. Não suporta, não aguenta. Quem leva pro pessoal, quem se afeta. E aí que tá, como não se afetar? Sabendo quem eu sou. Perfeito. Olhando para essa crítica e falando, deleta. Ou deixa, que aí vai gerando mais visualização. Uhum. Deixa xingar, curte até. E aí o empreendedor que não tem essa, até mesmo uma frieza, né? Nesse sentido, não aguenta, não suporta. Né? Porque o mercado de trabalho hoje, ele implica essa necessidade de exposição nas redes sociais, é inevitável. E se expondo, quanto mais exposto você tiver, mais críticas você vai receber. E quanto mais crítica você receber, mais você será indagado sobre quem você é. Então, o mundo vai perguntar quem você é. Se você não souber a resposta, ele vai fazer questão de dizer, só que na versão dele. Então, eu preciso estar pronta para responder, não para o mundo, mas para mim mesma, quem eu sou. Para que essa crítica não passe de uma crítica, de uma opinião alheia. E aí o que acontece? É difícil para nós porque nós crescemos, Bia e Lê, numa educação que a mãe e o pai nos ensinou o quê? Nós temos que zelar pela nossa reputação. Uhum. Só que a inteligência emocional nos ensina que a gente tem que pegar a reputação e jogar no lixo. Sabe por quê? Reputação é o conjunto de opiniões alheias a meu respeito. Reputação é o que as pessoas estão falando de mim. Eu tenho controle sobre isso? Nenhum. As pessoas vão falar o que elas quiserem. Então, eu tenho que jogar a reputação no lixo e trocar a reputação pelo caráter. Porque o caráter é aquilo que eu sou, por detrás das câmeras. É aquilo que eu sou em casa, quando ninguém me vê. Logo, é aquilo que eu sou, porque eu sou o que Deus pensa de mim. Não é mesmo? Então, se eu foco no caráter, eu me torno indestrutível, inquebrável. É por aí. Sensacional. Nossa, gente, que aula, meu Deus. Falando em inteligência emocional e empresas, né? Habilidades sociais, e vamos dizer de comportamento, que é fundamental para o sucesso profissional na minha visão de vida de profissional, tudo que eu vivi e passei, né, em vários negócios. Ela é fundamental, eu concordo com você plenamente, mais do que uma habilidade técnica, né, de saber se portar, quem é meu público, quem está me ouvindo. Uma dica ou sobre habilidades sociais nos negócios, como é que eu saber quem eu sou, como é que eu consigo me comportar no negócio, porque muita coisa vai acontecer, ou um problema, ou não vai aprovar seu projeto, ou você vai tomar uma chamada, ou você vai cometer um erro, e as pessoas se perdem e depois age a psicologia para tratar isso. Como é que a habilidade social no negócio pode ser um fator de sucesso também? Olê, você falou uma palavra importante. Eu fico perdido. Eu penso que para você saber lidar com os desafios de um ambiente corporativo, de uma empresa, um trabalho, seja qual for, nós precisamos de foco. Tem uma frase de um filósofo chamado Nietzsche
que ele fala assim: quem tem um porquê, aguenta qualquer como. Então, se eu tenho um foco, eu me determino a isso, eu traço uma estratégia e vou. E aí, de repente, aquilo que eu me empreendi a fazer não deu certo no primeiro momento, mas vai dar certo amanhã. E eu continuo determinada no meu foco. De repente, há uma mudança a gente recalcula a rota, ok, só que eu não perco o foco. O que acontece muito no mundo do empreendedorismo? A pessoa, ela desanima. O primeiro não, ela abandona o projeto, a ideia. Ou a primeira crítica, o primeiro conflito na empresa, isso não é para mim. O primeiro vídeo que eu lanço, vem um monte de haters, eu não quero mais. Aí vem a aceitação de ser medíocre, né? Exato, abandonei, me criticaram, não falo mais. E não desiste, né? Exatamente. Tem uma frase que eu falo sempre também, que é a seguinte: vai dar limão. Já ouviu essa expressão? Não. Vai dar limão. Então, o que acontece? Você tem uma semente de limão, aí você planta. E você rega. Quanto tempo demora para crescer uma árvore de limão? Não sei. Mas daqui a um mês está um brotinho. E você regou todos os dias. Só que daqui a um mês está um brotinho. Deu limão? Não. Você vai parar de regar por causa disso? Você continua regando. Por quê? Porque vai dar limão. Então eu sei para onde eu vou, o que eu quero, e eu continuo tendo sucesso agora ou não. Porque só obteve sucesso aquele que perseverou. Só que o brasileiro tem dificuldade em plantio, em perseverança. O brasileiro, ele quer a coisa pronta. Eu falo brasileiro porque eu sou brasileira. Então, hoje, fizeram uma pesquisa, Lê, que hoje, 2024, nós temos um resultado de um censo. 42 milhões de pessoas, durante esse ano, fizeram apostas esportivas. 42 milhões de pessoas, 42 milhões de brasileiros. Isso significa 1/5 da população. 1 a cada 5 brasileiros fizeram apostas esportivas. Desses 42 milhões, 86% estão endividados por causa das apostas. O que isso significa? É um povo que quer a coisa rápida. É o sonho de ficar rico amanhã. E não é. Riqueza se constrói com o tempo. Agora, dessas pessoas, quantas foram estudar investimentos, finanças, economia para poder investir hoje e ficar rico um dia lá na frente? Só que quem vai estudar finança, quem vai investir, daqui a um ano, pode ser que esteja até pior. Porque está investindo. Sim. Daqui 2 anos, sentido. daqui 5 anos. E aí, muita gente não sabe acolher o processo. Não sabe que vai dar limão. Isso, exatamente. Continua investindo, né? Exatamente. Mas é muito isso, sonho rápido. Inclusive, dessa fatia, eu não sei quanto, mas foi com Bolsa Família ainda, né? Que investiu, o cara recebeu Bolsa Família, que é uma ajuda para você comprar comida e gastou na esporte esportiva. Quer dizer, é o desespero de ficar rico amanhã e não vai ficar. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, a gente vê aquelas charges, né? A fila da Mega Sena na lotérica lotado e a fila do curso de investimentos não tem ninguém. Mas é isso, esse desespero de ficar rico amanhã. Então, suportar o processo de regar lá todo dia a plantinha, saber que vai dar limão, sei lá quando, e não tem. Nossa cultura é essa, né? Como povo brasileiro, eu adoro o assunto finanças e economia. E vejo muito isso. As pessoas querem ficar ricas amanhã. Pode acontecer. Até porque ela vê lá uma menina que de repente faz um TikTok, uma dancinha, viraliza, fica milionária. Você também. Cara, é uma. São 2, são 3. É a exceção, não é a regra, milhões né? de pessoas, não é a regra, entendeu? Pode ser que você consiga, pode ser. É o caminho adequado, na minha visão, não. Mas assim, esse é o ponto da cultura do brasileiro, né? A gente quer a coisa para ontem. A gente não quer o processo, porque o processo dói. Dói empreender. Dói, ainda mais no Brasil. Como que você fica rico? Se abre mais a torneira e fecha o ralo. Ou seja, trabalha mais para entrar mais e gasta menos. Gastar menos é gostoso? Claro que não. Dói. Como dói é que demais. emagrece? Gasta mais do que come. É gostoso? Não é. Prefiro estar comendo hambúrguer todo dia, mas não posso. Exatamente. Por isso que o Nietzsche, voltando a falar dele, né, ele dizia que o que não te mata te fortalece. Nietzsche vem falar que a dor é imprescindível para quem quer crescer. Você quer crescer, tem que suportar a dor. E aí eu vou te fazer uma pergunta, antes sabia fazer uma pergunta, que estava aqui. Beleza, chegamos nesse ponto. Como não negociar com você mesmo suas metas e objetivos? Que aí é o ponto. Eu tenho minhas metas, eu vou começar a regar. Tá devagar demais esse limão, não tá... Quer saber?
E aí você negocia com você mesmo. Eu falo por mim, eu tenho as metas, eu sou um cara que gosta muito do tema de saúde, né? A gente fala aqui sempre isso, até falei em outros podcasts também. E quando falta motivação, o que sobressai a disciplina, não tem jeito. A semana passada estivemos em São Paulo, no evento de um parceiro nosso, e eu tenho os meus programas de treino, né? São 250 no ano. Faltam 5. Vou chegar lá, tá acabando. Dá tempo? Dá tempo. Tô bem até. Chegamos 00:30, até você chegar, tomar banho, fui dormir 1h30 da manhã, levantei às 5h30. Qual que era a minha vontade? Nem vim trabalhar, se bobear, ficar em casa descansando. Cara, e fui doído com a força do ódio, né? Não que eu vou te dar a palavra porque ódio só faz mal para quem sente, mas a força da disciplina e vai, só vai. A gente fala, eu escuto muito isso, né? E é uma verdade. Criança, até você falou na palestra dessa semana com a gente aqui na empresa, é o único ser que pode fazer o que quiser e não vai ser culpada por isso é um bebê. Que pode. O adulto resolve. Exato. Tem que fazer. Tem que fazer. Então, assim, a vontade e as pessoas... E aí vem muito da crítica. Mas não sei o quê. Então, eu negociava. Isso aqui é... Cara, cheguei 1h30 da manhã. Tô cansado. É justo. Não vou. E aí negocio comigo mesmo as minhas metas. Não, cara, tem que ir. Mas aí, tudo bem. É uma coisa que eu não comecei isso hoje, né? Foi uma evolução também. Como é que a gente se ajuda a não negociar consigo mesmo as metas e os desafios que a gente tem? É muito fácil, né? Quero emagrecer. Mas um brigadeirinho hoje. Só um. Eu fico negociando o tempo todo. Né? Mas eu não sou mais um bebê. Eu sou um adulto, então tem que resolver. É a autossabotagem, né? Olha, Lê, eu vou ser bem filosófica agora. Você falou do brigadeiro, né? Do descanso do sofá. Vou falar de mais um alívio. Feed do Instagram. Eu mereço, né? Eu tô cansada. iFood. Passa horas, né? iFood. Então, a gente tem que olhar para isso e se perguntar: por que eu estou precisando de tanto alívio? O que está acontecendo na minha vida que eu estou precisando tanto desse ópio? Eu preciso me ajustar para não precisar tanto desses recursos dopaminérgicos que, na verdade, servem de alívio. É como andar com o sapato apertado o dia todo. Eu não vejo a hora de chegar em casa para tirar o sapato. Então, nós precisamos de uma reflexão. Por quê? Constantemente eu ouço as pessoas dizendo assim: eu procrastino muito. Então eu tenho que estudar, eu tenho que ler um livro, mas eu sento, falo, não, só um minutinho de Instagram, né? E lá vai-se horas. Um minutinho. Né? Hoje já há estudos sérios na área da neurociência associando a dependência do celular à dependência química. Sim, o mesmo grau quase dopaminérgico. Droga, né? Então, a dopamina que se sente ali... Agora, a pergunta é, por isso que eu me aprofundo, por que eu estou precisando tanto de dopamina? O que está faltando na minha vida para ela ser tão pesada assim? Tem um estudo que fizeram nos Estados Unidos, na década de 20. Eles pegaram um ratinho, colocaram numa gaiola e colocaram 2 águas. Uma água natural e uma água com cocaína. E soltaram o ratinho lá. O que aconteceu? O ratinho foi lá, bebeu água com cocaína e... morreu de overdose, década de 20. Passaram-se os anos, na década de 70, numa universidade do Canadá, um cara chamado Bruce Alexander, com toda uma equipe, retoma os mesmos estudos da década de 20, só que com um diferencial, eles mudaram a gaiola. Então, eles colocaram gaiolas 200 vezes maiores e dentro dessas gaiolas, vários estímulos, cores, cheiros, comidas variadas, bolinha, possibilidades de procriação também, outros ratinhos. E eles chamaram essas gaiolas de Hatia Park, Parque dos Ratos. E também colocaram nessa gaiola uma água natural e uma água com cocaína. Junto a isso, as gaiolas convencionais do estudo da década de 20, somente com as 2 águas e um ratinho. O que aconteceu? As gaiolas do Hatia Park tiveram um consumo 19 vezes menor de cocaína do que as gaiolas que só tinham as 2 águas. E aí, nesse estudo sobre a dependência química, eles descobriram que nós vencemos a dependência, seja ela qual for, através da mudança do ambiente. Por que eu falei isso? Porque hoje o celular, ele assume essa proposta de alívio. É um ópio. Todo excesso revela uma fuga. Então, por que eu preciso tanto de brigadeiro? Porque a minha gaiola está escassa.
de dopamina. A minha rotina está demais de pesada. Eu não tenho outros recursos dopaminérgicos. Então, eu vou atrás de um recurso imediato, agudo e destrutivo. Porque a caminhada ao ar livre também produz. Também me traz a ativação da dopamina, da serotonina. A academia também. A alimentação saudável também. A leitura de um livro também. Só que em menores doses. Como eu não tenho um estilo de vida saudável, equilibrado, eu tenho uma escassez de dopamina. E isso faz com que eu caia de cabeça em um acesso rápido, imediato e destrutivo. Então, a pergunta é, por que eu preciso tanto dessa liberação imediata de dopamina? Eu preciso organizar minha gaiola. Eu preciso olhar para a minha agenda. Talvez ela esteja pesada demais. Eu preciso de algumas pausas. 15 minutos que seja para eu dar uma volta, para eu fazer uma meditação, que também aciona a dopamina, a serotonina. Eu preciso de relacionamentos saudáveis, que aciona a ocitocina, que também é um neurotransmissor da felicidade e do bem-estar. Então, é olhar para a vida e organizá-la para que ela seja mais equilibrada nesse sentido. E eu acredito nisso. Perfeito. Nossa, muito, muito bom. Pensando agora em empreendedorismo, voltando um pouco mais para esse assunto, como a inteligência emocional também ajuda na liderança de equipes mais engajadas, ou então na liderança no geral, tanto da empresa como na liderança de equipes. Porque eu imagino que o líder de uma empresa também, ele tendo uma certa inteligência emocional, é uma pessoa que você também consegue se relacionar melhor e, consequentemente, você também consegue entregar mais no seu trabalho, né? Então, estando com pessoas mais inteligentes, emocionais, você se sente mais confortável, você sabe que a pessoa consegue dialogar, você tem um certo... Não é aquele chefe, aquele líder que, tipo, não, é isso, super estressado, sim, sim, ou não, não consegue negociar nada. Então, você acha que a inteligência emocional também consegue gerar uma melhor liderança e também, consequentemente, equipes melhores, né? Um ambiente de trabalho melhor? Sem sombra de dúvidas. Eu tenho uma regrinha que eu levo comigo, porque eu também gerencio pessoas, e que eu compartilho aqui. Quando nós temos algo para falar para alguém, e esse algo ativou em mim uma raiva, uma ira, porque o objetivo aqui não é a gente ser um robô sem sentimento, insensível. A inteligência emocional é você identificar as suas emoções e saber gerenciá-las. Só que tem hora que as minhas emoções, elas estão à flor da pele, né? Então, de repente, aqui na empresa, a Bia fez alguma coisa que pegou, acionou no Lê uma área de vulnerabilidade e deixou ele nervoso. E ele tem que corrigir a Bia. Quem não tem inteligência emocional vai lá e despeja toda a ira acumulada da vida pessoal, porque ele teve um problema na família dele, ele despeja aqui na Bia, destrói ela. E isso causa uma atmosfera ruim, porque as pessoas vão se doer pela Bia, etc. e tal. Então, o que o Leandro tem que fazer? 3 coisas. Você tem que falar para a Bia o que você tem que falar. Conversas difíceis constroem relacionamentos profundos. Conversas difíceis ajustam o que precisa ser ajustado numa empresa. Só que eu nunca posso falar com ela em 3 ocasiões. São 3 nuncas. Nunca quando eu estou nervosa, nunca quando a pessoa está nervosa e nunca na frente dos outros. Essa é a regrinha. Então, aconteceu alguma coisa, eu estou nervosa? Não, hoje não, amanhã eu falo. Se eu tiver calma. Senão, semana que vem. Porque eu não posso estar nervosa. Porque se eu for falar nervosa, quem vai falar são as minhas emoções. As emoções são ótimas em muitas coisas, mas nessa hora elas são destrutivas. Nunca quando a Bia está nervosa, porque se a Bia estiver nervosa, ela não vai me ouvir. E nunca na frente dos outros. Elogie em público, corrija no particular. Então, isso é inteligência emocional. É você identificar as suas emoções. Opa, estou nervosa, não é agora. Depois a gente fala, depois a gente conversa. Ela está nervosa. Não é agora. Em particular, com muita gentileza, educação, a gente precisa ajustar, precisa falar. Só que tem hora para falar, tem jeito de falar aquilo que precisa ser falado.
Isso não só constrói, como salva relacionamentos, né? Com Salva certeza. relações profissionais, afetivas e tudo Afetivas. mais. Exatamente. Quantos casamentos poderiam ter sido salvos com essa inteligência emocional, né? Porque no relacionamento o que mais acontece é justamente isso, né? Exato. E aí a gente tem que ter esse autoconhecimento de saber identificar o que está se passando dentro de mim. Que às vezes a pessoa nega. Não, eu não estou nervosa. Com o olho tremendo. Sim. Né? Não, eu tô calma. Isso até muda de Tô cor. tranquila. Tá outra cor, tá... Vermelha. Tô Parece um Hulk, tranquila. tô tranquila. Então a gente também tem que ser sincero com a gente mesmo, né? O que está se passando dentro de mim? Tem um psiquiatra chamado Lacan que ele fala assim: cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. Eu preciso ser corajosa também para olhar para dentro de mim e ver o que ainda não tá legal e tá tudo bem. Nós somos seres humanos incompletos, em construção até o último dia das nossas vidas, né? E aí nós precisamos abraçar essa incompletude, esses nossos limites emocionais, porque isso também é inteligência emocional. Eu abraçar o meu limite e falar: hoje não dá. Hoje eu não posso. E abraçar o limite, Bia, também é reconhecer que eu preciso de descanso. Porque muitas vezes no ambiente corporativo, a pessoa ela tem aquela atitude prejudicial porque ela está no limite. Então chegou uma situação que destruiu ela. É como o camelo, tem a história do camelo. Rapaz, ele 2 séculos atrás, quando não tinha carro, não tinha avião, ele foi fazer uma mudança. Ele morava no Oriente e ele foi fazer a mudança da casa dele e colocou todas as coisas dele em cima do camelo. Então, ele colocou todas as panelas, os utensílios domésticos, os tapetes, as roupas e foi colocando em cima do camelo. Quando o camelo estava todo cheio, a casa toda estava em cima do camelo, ele estava saindo da casa e falou: a pena azul que meu pai me deu. Aí ele entrou na casa, pegou a pena e colocou em cima do camelo. No que ele colocou a pena em cima do camelo, o camelo arriou e caiu desfalecido. Ele disse assim: olha, esse camelo não suportou o peso de uma pena. Né? Então, às vezes, nós estamos assim, sobrecarregados, no limite. E nós não temos condições emocionais de lidar com uma situação que nos destrói. E aí, de repente, você fala assim: nossa, Bia, eu falei um negócio para a Bia, ela já surtou, saiu chorando, falou que vai embora da STI3. O que aconteceu com ela, né? Ela não aguentou isso, não. Na verdade, ela estava sobrecarregada. E nós precisamos saber que dentro de nós temos um estoque de energia. Quando esse estoque está no limite, uma pena nos derruba. Então, o autoconhecimento também é isso, saber que eu preciso olhar para mim, me cuidar. E isso tudo acontece depois das 6. Depois que eu saio daqui, né? Para que quando eu volte para cá, eu volte com estoque, com condições de lidar com os desafios que toda empresa tem, né? É a gota num copo que já está cheio, né? Exato. E aí transborda e não foi a gota, não foi a pena, não foi a gota, mas foi tudo, né? Foi tudo. E também eu acho que a sensibilidade tanto da pessoa que às vezes não enxerga que ela precisa do descanso, quanto da liderança, né? Já que falando de liderança, de entender, eu preciso ter sensibilidade para entender o próximo. Sim. E ver que ela precisa de descanso. Exato. Né? Eu falo muito a história do afiar machado, né? Para afiar o machado, sai boa. cortando o machado, aí chega lá no final, o machado não corta mais, a pessoa está morrendo, enquanto a outra lá, afia o machado, corta, afia o machado, corta, e vai com fluidez. Então, esse momento é fundamental, tanto para quem passa pelo ponto, quanto a liderança, né? O gestor, enfim, o dono da empresa, do negócio, para entender sobre ele, sobre o negócio, sobre o seu colaborador. Exato. Né? Para afia o machado e vem depois. Né? Só que para você parar, você tem que ter uma outra habilidade da inteligência emocional, que é saber falar não. Difícil também para muita gente falar não. Porque aí eu vou ofender o próximo. Porque não ele vai precisa. gostar. Ele precisa, né? E o que eu preciso? Nós, brasileiros, temos dificuldade em falar não. A gente não sabe falar não. Não sabemos. E aí o que acontece? A prioridade do outro vai sempre ocupando o primeiro lugar da minha agenda. E eu vou ficando por último. De repente, eu não tenho o que dar para o outro mais. Porque eu me esgotei. Né? Então, saber falar não é o que vai me fazer parar para afiar as minhas facas. Porque senão eu vou sempre respondendo à urgência das pessoas e nunca olhando para as minhas próprias necessidades.
E eu sempre falo que eu sou disponível, mas não acessível. Há uma diferença entre você ser disponível e acessível. A pessoa acessível está sempre à sua disposição, com o WhatsApp lá, 24 horas. Não, eu não posso ser tão acessível assim. Sabe por quê? Quando a pessoa precisar de mim, eu não vou ser disponível. Então, saber falar não, estabelecer limites nas relações, principalmente naquelas pessoas que nós amamos, são as que mais a gente tem dificuldade de falar não. Esse é o maior desafio, né? Só que quem não sabe falar não, não consegue ser para o outro aquilo que foi chamado a ser. Nós tanto não sabemos, como um simples não recentemente da Jennifer no avião mexeu com o Brasil inteiro. Né? Verdade. Quer dizer, não sabemos mesmo, porque o Brasil ficou de ponta cabeça com essa história do avião, né? Pois é. E foi um não. E um não... Pleno, classe, né? pleno. Tranquilo. E aí todo mundo falou, cara, foi só um não devia ser comum isso, né? Exato. E não, e mexe com o Brasil inteiro. Ou seja, nós realmente não sabemos falar não. E quando uma pessoa fala, mexe com o Brasil inteiro. O povo de fora do Brasil, os gringos, quando eles vêm para cá, eles se surpreendem com isso, né? Sempre tem no YouTube, Instagram, esse povo de fora falando assim, viu? Alguém chama você para ir na casa dele, você não quer, você não fala não, não quero. Você fala, vamos ver, a gente marca, né? Depois a gente vê. Então a gente não é habituado na nossa cultura a falar não. E falar não sem se justificar, né? Não, porque sabe o que é? Hoje eu tenho só não e é muito difícil. Falo por mim, porque também é uma dificuldade que eu tenho. A gente tá sempre, não, eu não posso, mas não é que eu não quero. É que para não chatear. E também a gente aprender que a gente vai desagradar, né? Exatamente. Acho que entender que a gente não vai agradar todo mundo e que a gente precisa desagradar o outro para conseguir também impor o nosso limite e não estar sempre tão acessível, né? Aprenda a decepcionar as pessoas para você não se tornar refém delas. Então, para você falar não, você tem que aceitar que você vai decepcionar. Só que o que você decepciona no outro é a expectativa dele a seu respeito, que muitas vezes não está calibrada com aquilo que você pode oferecer. Então, eu vou ter que decepcionar. Muitas vezes até parentes, familiares, amigos próximos, porque a gente não dá, eu não consigo. Posso contar mais uma historinha? Deve. Com certeza. Por favor. Adoro historinhas. Então, um rapaz que morava numa ilha distante, também um tempo longínquo. Essa ilha era num lugar inóspito de difícil acesso. E naquela época não tinha GPS. É na mesma época do cara do camelo. E existia no meio da ilha um farol. Sabe aqueles faróis que iluminam os oceanos? Sim. E tinha um rapazinho que era responsável por manter aquele farol aceso. E aquele farol era alimentado por óleo. Era o combustível. E um navio cargueiro ia até aquela ilha de 6 em 6 meses, porque era num lugar muito inóspito. Chegava o navio, descarregava as mercadorias e só dali 6 meses ele voltava. E esse rapaz tinha um estoque de óleo para manter aquele farol aceso. Um dia, chegou um camponês para esse rapaz e falou assim, ô menino, eu estou precisando de óleo para o meu maquinário, porque ele parou e não tem óleo. Você poderia me dar um pouquinho do seu óleo? Ele falou, pois não, claro que sim. Toma, um pouquinho do meu óleo. Esse camponês contou para outro, que chegou lá e falou, viu, o cara falou lá que você tem óleo aí de reserva, você poderia me dar um pouquinho? Claro que sim. E a notícia foi se espalhando. Aí começou a chegar uma mulher pedindo óleo também para o maquinário dela, e ele, tão gentil, tão acessível, foi dando do óleo dele para todo mundo. Só que aí o estoque de óleo reduziu e acabou, e o farol apagou. No que o farol apagou, os navios sem direção, um navio colidiu com uma rocha, afundou e matou todos os tripulantes. O que essa história fatídica tem a nos dizer? Que dentro de nós temos uma reserva de óleo. Nós temos uma reserva de energia, que Freud chama de pulsão de vida. Ou seja, nós temos uma energia vital. Eu estou aqui com vocês, eu estou dando da minha energia. Se eu sair daqui, já for trabalhar e for fazer, vai chegar no fim do dia, eu vou estar como? Como o rapaz, sem estoque. Então, eu preciso gerenciar esse estoque de energia que eu tenho. Porque, senão, eu apago. E acidentes acontecem. E pessoas morrem, relacionamentos morrem, pessoas se ferem. Então, nós precisamos saber falar não
para que depois, quando a gente for fazer aquilo que a gente foi chamado a fazer, a gente tenha estoque. E a gente sempre é acostumado a falar assim, supere os seus limites, não é? Você tem que superar os seus limites. Não. Limites não foram feitos para serem superados. Limites foram feitos para serem respeitados. O limite a gente respeita. E aí o que a gente faz? A gente aumenta a margem. Quando eu aumento a minha margem, o meu limite, ele passa para um outro patamar. E o que é aumentar a margem? É eu ter tempo de sobra, energia de sobra, disposição de sobra. Para isso eu preciso falar não. Para o camponês, para a dona de casa, para o meu amigo, para os pedidos, para as solicitações, para que eu possa manter o meu estoque de energia para fazer aquilo que é o meu propósito de vida. Muito bom. Se você não sabia falar não, agora já sabe que é necessário. Gente, muitos ensinamentos. Se respeitar e evitar piores acontecimentos. Um simples não resolve muita coisa, muita né? coisa. Mas esse medo de não saber falar e de pensar no outro, né? O que vai, necessidade de aprovação. O que vai, Tudo, vai me aprovar? No fim, se eu falar isso, ele vai achar que eu sou mal educado. Eu tenho que ser legal, eu tenho que dar um pouco do óleo. Ele vai achar que eu sou chato se eu não der um pouco... não. Só que eu tenho uma notícia pra te dar, Bia. Ele vai achar que você é chato de qualquer jeito. Não, porque aí quando o farol desligou, todo mundo deve ter ido. Olha lá, o irresponsável, incompetente. Ou seja, fez ou não fez, vão te criticar. Então, as pessoas sempre vão falar mal da gente. Já que elas vão sempre falar mal de mim, eu vou fazer o que eu quero, né? Pois é. Uai. Não tem remédio, né? Perfeito. Maravilha. Acho que a gente já vai se encaminhando mais para o final agora. E aí, Miriam, fica à vontade para, se você quiser deixar algumas palavras, dicas também, né? Acho que se você tiver algumas dicas, até para empreendedores, de como melhorar esse autoconhecimento. E fica à vontade para também divulgar suas redes sociais. Maravilha. Depois. E aí, depois a gente vai ter um bate-bola, que eu vou fazer algumas perguntinhas. Legal. Bom, lá nas minhas redes sociais, eu, Miriam Garcia, tenho a divulgação dos meus cursos. Então, eu trabalho com produtos digitais, com cursos nessa área da inteligência emocional e saúde mental. Muito bom. Então, lá estão descritos os meus cursos. Eu te espero por lá nas minhas redes sociais. E aí, o que acontece? Eles estão aqui com um tablet, um celular, e eu estou com o meu bom e velho caderninho. Porque eu gosto disso de papel. Mas nós somos empresa de tecnologia, então a gente precisa, entendeu? Ó, desculpinha, a justificativa. Então, é só a nossa justificativa. Imagina que eu vou aqui, empresa de TI, tecnologia, eu vou aparecer com um caderno. Então, eu sempre levo, onde eu vou, eu levo o meu caderninho da sabedoria. Eu chamo de caderninho da sabedoria, porque eu anoto aqui os meus pensamentos, né? Então, eu poderia ler? Com certeza. Tá. Então, eu vou ler aqui, para encerrar, então, as minhas últimas palavras, que são conselhos, né? Eu também fiz uma especialização chamada aconselhamento filosófico. Então, eu vou falar alguns conselhos que eu diria aqui para a gente encerrar, tá bom? Beleza. São 6 rápidos conselhos. Conselho número 1, aceite o inevitável. Está fora do seu poder? Tem que estar fora da sua mente. O leite derramou, limpa e segue. O que não tem remédio, remediado está. Número 2, é evitável? Evite. Faça o que tem que fazer. Está no seu poder de ação? Haja. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Número 3, se fortaleça por dentro. Seja resistente. Através do autoconhecimento. Saiba quem você é e você vai se tornar inquebrável. Número 4, jogue fora a sua reputação. E a sua necessidade de aprovação também. Não seja refém das pessoas. Seja obediente a Deus. Porque é em Deus que está a sua verdade e aquilo que você é. Número 5, passe pela vida como um aprendiz. Como diz Nelson Mandela, eu nunca erro. Ou eu ganho, ou eu aprendo. E 6º e último conselho, respire fundo e seja mais leve. A gente dura menos que uma sacola plástica. Nossa, sim. Vamos simplificar a vida. Vamos focar no que importa e seguir com mais leveza, porque a vida passa rápido demais. É isso. Meu Deus. Eu falo assim, pega leve, né?
take it easy, que o inglês fala muito, o americano fala muito, é a verdade. A gente se pega, às vezes, pensa e ficando tão estressado com coisas que não faz sentido. Então, eu lavei o copo tá aqui. Aí, mas o copo não tem que estar aqui, ele tem que estar aqui. Cara, tanto faz. Então, deixa o nervosismo ou a intensidade para aquilo que vale a pena. Exatamente. Porque vai mudar o ponteiro. Então, é fantástico isso, porque tem muita gente gastando energia com coisas que não vão mudar nada. E aí passou e a vida foi embora e você perdeu tempo. Exatamente. Ser simples é não complicar as coisas. Vamos ser simples. A gente dura menos que uma sacola plástica. Nossa, isso daí foi fantástico. Muito bom. Ô Miriam, agora me conta um sonho. Um sonho, viajar mais. Um arrependimento. Não ter feito as coisas que eu estou fazendo hoje antes. Nossa, legal. Seu maior medo? Meu maior medo é deixar de ouvir a voz de Deus. Uma coisa que você odeia, você não gosta? Cobrança. Sim. Pessoas tentando limitar a minha liberdade. Não consegue, mas consegue me irritar. Se você pudesse voltar no tempo, você iria para qual momento, qual ano da sua vida? Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria para o começo de 2024. Porque eu não estou em 2025, vai ser melhor. Uma série que você gosta, sua série preferida? Pode ser duas? Pode. A primeira, ganha de todos, The Chosen. Compartilho da ideia. Amo de paixão. E a segunda, Sherlock Holmes, da Amazon Prime. Muito legal. Sensacional, muito inteligente. E para finalizar, uma inspiração? Ariano Suassuna. Ai, Minha maior que inspiração. legal. Muito legal, Lê. Legal, Tem muito mais bom. alguma pergunta? Fica à vontade. Só agradecer muito esse papo. Nossa, foi Cabeça, muito nota bom. 10, Fantástico, maravilhoso, assim, fantástico. tão fundamental para a sociedade, né? Para todo mundo, né? Para a família, para empreendedor, para todo mundo, esportista, seja lá o que for. É fundamental a inteligência emocional para posicionamento, para atitude, né? Acho que a atitude é um dos pilares também que tem que ter. Sim. Então, assim, fantástico. Acho que a gente sai daqui com uma terapia Nossa, grátis. essa semana já tô Você mais ganha uma leve. terapia grátis hoje, tá? Então assista mais vezes. Temos um presentinho, né, Bia? Isso, pode entregar. Que é um Pra você presente pra lembrar você, tá do bom? nosso podcast. É a nossa caneca aqui do podcast. Todo mundo que vem leva a caneca para casa Obrigada, para lembrar. Obrigada mesmo. E obrigado, fantástico. Obrigado, Bia. Nossa, obrigado, Mi. eu que agradeço, Maravilhoso. eu que Mais uma agradeço. vez, como sempre, falar com você é muito enriquecedor. Muito Obrigado pelas enriquecedor. palavras. Obrigada de coração. Eu A que Stay 3 agradeço. agradece e o podcast 3 agradece também. Tamo junto. É isso aí. Obrigado, pessoal. Tchau, Até a pessoal. próxima. Até a Valeu. próxima.